Amén. Quiero leer un pasaje de la Biblia que está en San Mateo, capítulo número 5, versículo número 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo número 10, dice: entonces Jesús dijo: haced de recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuantos querían. Amén. Meus queridos irmãos, meus queridas irmãs que estão na audiência nessa noite, a palavra de Deus que nós lemos diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E também lemos como referência mais também no capítulo 6 de São João, onde Jesus, Deus, alimentou a mais de 5,000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, com 2 pães e 5 peixes, diz a Bíblia. Então, nesta noite eu tenho essa palavra, quero lhe dizer, meu querido irmão, porque neste tempo o profeta disse que haveria fome de pão e fome de água, mas não daquele pão que nós vemos e compramos nos dia a dia na padaria, senão fome da palavra de Deus, sede da água do Espírito, porque o Espírito Santo também, Jesus disse que ele representa a água, aquele que sacia a sede das pessoas, aquele que dá aí uma alegria no seu coração, E nesse tempo que nós estamos vivendo, há tanta necessidade, a carência geral é daquele pão que desce do céu, daquela água que vem do céu também, segundo o profeta Ezequiel, que ele disse que ele viu um rio que saía debaixo do trono de Deus, o rio do Espírito Santo, o rio da graça, aquele água que dá para as pessoas um salto, que produz, disse Jesus, um salto para a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, nesse tempo, muitas pessoas nós estamos vendo nos dia a dia injustiça, coisa que não enche, que não alimenta a nossa alma. Então, Jesus se apresenta como um verdadeiro pão. Ele se apresenta também como a verdadeira água. Por isso, no Evangelho de João, que ele é todo aquele que nele crê, todo aquele que nele recebe a ele, tem no grande de seu interior correriam rios de água de vida. Então, Jesus, ele vem se apresentando como um verdadeiro pão, que desceu do céu. Quem come de ele não terá fome jamais e também não terá mais sede jamais. Pero, meus queridos, hoje temos uma carência, deixa eu repetir essa palavra, de sentir, de receber o alimento da parte de Deus, de receber água da parte do Senhor. E que triste, meu querido, quando você vai num lugar e não acha o alimento. Que triste quando você vai num lugar e não encontra água para beber para sua alma. Que triste você voltar para sua casa com essa necessidade, com essa sede de novo, Glórias a Deus. Hoje eu tenho uma palavra, meu irmão, assim, não sei como que ele vai, como ele vai impactar lá dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, ou você de repente obreiro, irmão, meu conservo,
Pues está aí um presbítero, um evangelista, um pastor, de repente está me ouvindo aí nessa noite. E nós muitas vezes como obreiros temos uma certa preocupações com a igreja, temos preocupações com as ovelhas, a ovelhinha, temos preocupação por coisa que acontece, porque, irmãos, nós temos que afrontar e temos que ser realistas também, porque em que casa é que não tem coisas, não acontecem problemas, circunstância difícil, falta de concordo, de harmonia, falta de concordar, sempre no relacionamento acontece alguma coisa, sempre está acontecendo, e nós como obreiros queremos que as ovelhas estejam tranquilas, nós como obreiros queremos também que as ovelhas estejam pastando tranquilas aí, e como família, queremos também que nossa família esteja em paz, esteja tranquilo, queremos que nossa família nos dia a dia faça seus quehaceres, faça suas responsabilidades dentro da casa, dentro da paz, dentro da alegria, dentro de tudo, mas quando começa a escassear algo dentro da casa, começa também uma preocupação muito grande, em nossa família. Agora me diz, meu querido, como você pode sujeitar, como você pode segurar seu filho dentro da sua casa, se dentro da sua casa não tem alimento? Como você pode segurar alguma coisa dentro da sua casa quando os alimentos, o pão, a água está faltando? Você não pode segurar. Filho, filha, esposa ou esposo, não vou falar esposo porque nós como homens somos encarregados de trazer o mantenimento para a nossa família. Eu como obreiro sou responsável de trazer ou de ter alimento para as ovelhas. Então, como vamos segurar nós essas coisas, irmão? Quando começa a faltar o alimento, quando começa a faltar o pão, começa a faltar a água, a família começa a se preocupar. E quando não tem dentro de casa, ele sai para fora de casa. Ele tem uma fome, tem que saciar essa necessidade e sai a procurar. Alguns saem a trabalhar, alguns saem a pegar serviço, alguém vai pedir uma ajuda em alguma casa, mas já sai dentro da casa, já sai fora da casa, já está saindo para fora da casa. E eu nesse tempo, meu querido, que quero lhe dizer agora que a nossa maior preocupação agora, meu querido, é ter alimento, é ter água. Que bom, aleluia, quando alguém chegar na sua casa e pedir, tem muita sede, e diz, meu querido, tem um pouco de água. A gente não comeu todos os dias, tem um pedaço de pão. E se não tiver dentro de casa um pouco de água, um pouco de pão, porque essa é a nossa verdadeira religião, diz o Santiago, de que adianta dizer para alguém, anda, te sacia, vai dormir tranquilo, e não dá com que ele se saciar, com que ele se cobrir. Hoje tem uma preocupação muito diferente àquele que tinha Jesus. Jesus veio, eles veem uma grande multidão, 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, há muitos dias, caminhando, ouvindo as palavras de eles, os ensinos, vendo as maravilhas, vendo os milagres, as curas. Mas de repente alguém dos discípulos disse para Jesus, mestre, despede essa gente, manda embora, já faz muitos dias que eles não comem, estão em jejum, estão cheios de fraqueza. Jesus, vai embora, larga embora essa pessoa. Jesus disse não, disse que ele olhou para aquela multidão e ele sentiu compaixão no seu coração por essa multidão. Essa compaixão, meu querido, que muitos hoje já não têm nos seus corações. E triste de ser, meu irmão, eu sou um servo de Deus. Eu sou também uma testemunha do poder de Deus. Eu quero lhe dizer que uma pena eu dizer, e infelizmente, muitas pessoas que são irresponsáveis de ter pão hoje na sua alforja não têm pão. Muitos que são responsáveis de ter água, aleluia, no seu bolso pastoril, não tem água. E
Jesus, que tinha compaixão daquela multidão, mandou recostar, manda sentar esse pessoal ali. Perguntou se alguém tinha alguma coisa. Se apresentou uma criança e dentro do seu cesto levava 2 pães e 5 peixinhos. E 5 pães, graças, obrigado meu irmão, 5 pães e 2 peixes. Orou a Deus e multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, e aquela multidão de 5.000 pessoas, entre 10.000 pessoas se saciaram, comeram, se alimentaram e sobrou, diz a palavra de Deus. Meu irmão, oh aleluia, eu estou lutando com meu pensamento, eu estou lutando com a minha própria sentimento no meu coração, porque hoje a preocupação de muito, irmão, é só ter alimento para si e não para alguém que precisa. Não muito hoje tem uma preocupação só de manter sua dispensa cheia, mas os que estão perecendo não interessa, não tem importância alguma. Hoje, meus irmãos, muitos, e me deixe dizer, eu quero ser franco e sincero com essa audiência que está ouvindo nessa noite. Muito hoje não tem alimento, não tem pão, não tem água, mas sua preocupação é isso, em cuidar seu lugar, seu interesse pessoal, sua aparência diante do mundo, do povo, da sociedade, mas está esquecendo a verdadeira responsabilidade que Deus lhe deu um dia de alimentar o povo, de levar o verdadeiro pão e dar água para se saciar a multidão que dia a dia se agolpam, se amontoam para ouvir, para receber e para se alimentar da parte de Deus. Oh, aleluias! Mas bem-aventurado, meu amigo, talvez você há muito dia faz que não consiga se alimentar, não ouve uma palavra que sacia teu coração. Vá para a igreja e somente pessoa, aleluia, pregando que Ele só usa aí, que Ele está e que tem que ser assim, que tem que ser aquilo, mas verdadeiro alimento não está vindo. Eu quero lhe dizer, irmão, eu já ouvi em muitos lugares púlpito que se converteram em lugar de veneno, em vez de passar palavras, só veneno, aleluia, estão passando. Eu já vi, irmão, eu já vi testemunho disso, aleluia, glória. Pero meu irmão, você que está lá, talvez esquecido, não lembrado por ninguém, e tua alma nesta noite precisa uma palavra de Deus, precisa se saciar no teu interior, água verdadeira. Eu quero te dizer, bem-aventurado você que tem fome, que tem sede de justiça, porque a Bíblia diz, eles serão saciados, e com certeza nesta noite Deus está saciando o teu coração, Deus está alimentando a tua alma, porque talvez o homem não tenha uma palavra para a tua vida, mas o Espírito de Deus está chegando nesta noite, aí onde você se encontra, aí no teu serviço, aí no campo, aí onde você nesse município, talvez pequeno, lá no último, é aí que o Espírito Santo está te saciando nesta noite, porque Ele conhece a tua fome, Ele sabe que você ama Ele. Glórias a Deus com sinceridade, abre teu coração e Deus, aleluia, essas pessoas, Ele diz, eles serão saciados, eles serão alimentados, eles serão apacentados por Deus, meu querido, aleluia. Pero tristemente umas coisas a ver isso, e eu preciso dizer, falar isso, meu, e isso não vai terminar, isso não vai acabar, irmão, cada dia vai ser pior, cada dia vai ser pior, mas Jesus é um verdadeiro pastor, e Ele disse, os que têm fome, eles serão saciados, eles serão alimentados, eles serão apacentados por Deus mesmo. Deus está te apacentando nesta noite, meu querido. Você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede ali nessa situação, aleluia, não.
Você está ali no deserto, talvez está ali numa situação difícil, as aflições, o teu pão no dia a dia, mas agora tem pão verdadeiro, tem pão que vai alimentar a tua alma, que vai fortalecer no Espírito, e você vai se levantar dessa condição, porque Deus vai tirar a água do Espírito que vai saciar a tua alma e vai produzir uma alegria para a vida eterna. Glórias a Deus. Essa é a preocupação hoje, irmão. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com meu Senhor, aleluia, com sua palavra verdadeira. Obreiro, com muito amor, porque eu sou teu companheiro. Você se preocupa porque acontece revolta no teu rebanho. Você se preocupa porque acontece contenda, porque há essas divisões, porque há essa falta de concordo, porque acontece isso, irmão. Sabe por quê? Por falta de alimento, por falta de pão, por falta de água. Uma vez o irmão me deu um exemplo muito simples, irmãos. E você que estão aqui, que estão aqui ao redor, há muito campo e muitos lidam com gado. E sempre uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, naquele lugar que nós chamamos comedeiro ou comedouro, que diz aqui, coxo, nesse lugar se coloca sal para dar para todos os gados, coloca aí uma certa quantidade, e nos dias que os dias que aquele que está lidando, aquele que está cuidando o gado, não colocar o sal, os gados entre eles começam a se apatear um com o outro. Começa assim a escornear um com o outro, começa entre eles uma briga, porque não tem sal naquele coxo, irmão, não tem sal, e aí começa a briga entre eles, não tem sal aí, então começa os problemas entre os animais. Pero você coloca sal aí no coxo e termina a briga, termina tudo, a tranquilidade volta, ali fica na paz todos aqueles animais. E a mesma coisa, irmãos, acontece quando não tem sal, quando não tem alimento, quando não tem o verdadeiro alimento, aleluia. Meu querido companheiro, deixa-te dizer nesta noite, com a humildade do meu coração, não se preocupa se tem problema, aí se preocupa de que em cada reunião, que em cada pregação, que em cada momento que tem para ensinar, para aconselhar, para consolar o povo, para falar com alguma pessoa, haja ou tenha sal, tenha pão, tenha água no teu coração para dar, aleluia, para oferecer, glórias a Deus. E as pessoas não vão sair, aleluia, ninguém vai pular a cerca, ninguém vai querer para nenhum lado, glória, porque tudo está cheio, tudo está, aleluia, alimentado, tudo está fortalecido, o alimento está na hora, a água está na hora, está tudo, ninguém vai sair, ninguém vai te abandonar, ninguém vai ir longe, não, no contrário, vão ficar no teu lado para te ajudar, para te levantar as mãos, aleluia, para quando não tiver alimento, meu querido, quando não tiver água, quando não tiver sal, você vai ficar sozinho, você vai ficar só, meu querido, glórias a Deus. E era que Jesus deu esta mensagem para os discípulos, quando sobrou os alimentos, ele disse, pegar as cestas que tem aí, enchei com o alimento que sobrou, aleluia, e tem alimento em vós mesmo, ele falou, ele deu um exemplo aí, que sempre o discípulo tem que ter alimento, tem que ter pão, tem que ter água. E você, se você não tem água nesta noite, se você não tem pão, meu querido, aleluia, eu quero te dizer que Deus tem pão, tem alimento para te dar, tem água para encher novamente, aleluia, a tua vida, para encher a tua cantimplora de água novamente, para você ter para você mesmo e para quem quiser, para quem desejar, aleluia. Ele, meu querido, o horário está chegando já, e eu tenho nas minhas mãos os pedidos de oração, tem os pedidos aqui, os telefonemas que chegaram, aleluia. Eu quero orar por ti, porque eu sinto, aleluia, através do Espírito Santo, a água viva correr, a água viva está entrando em lugares difíceis, em lugares secos, em lugares onde não está saindo nada, em lugares que foram semeados sementes, mas não deu nada certo, talvez até hoje, pero a água do céu, a água do Espírito Santo agora está regando, está caindo e está chegando nesse lugar aí, glórias a Deus.
O irmão Tobias está na escuta do programa e oferece a programação para todos os irmãos de Jaguari. O irmão Arami também está na escuta do programa. Deus abençoe, irmão Tobias, meu Deus. Deus te abençoe, servo de Deus. Muito obrigado pela tua recepção na cidade de Jaguari. Muito obrigado, irmão João Otávio, por tua recepção na cidade de Nova Esperança. Muito obrigado, irmão Valmirovi, por sua recepção aí em São Vicente do Sul e também no Loreto. Muito obrigado a todos os irmãos que abriram as portas, aleluia, para a gente compartilhar a palavra de Deus em muitos lugares. Vou orar nesse momento agora em nome de Jesus. Deus verdadeiro, Deus de todo poder, Deus que não abandona ninguém, Senhor. O Senhor é o verdadeiro pão. E nessa noite tem muitas pessoas, Jesus, com fome, com sede de justiça. Muita coisa, Deus, que o tempo não me deu para falar, mas que o Senhor conhece. Mas agora estenda a tua mão, abençoa, abençoa, meu Deus, abençoa em nome de Jesus. Tenho nas minhas mãos aqui os bilhetinhos, de nome de pessoa que pediu oração. Agora coloco minhas mãos abençoando, e lá onde ele se encontrar agora, estenda a tua mão poderosa e atua, meu Deus. E eu quero declarar bênção, aleluia, para essas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, meu mestre. Amém.